de permissão para entrar nas outras salas. No mais, gente, boa tarde. Né? Deixa eu focar aqui um pouquinho assim a câmera. Eu não sou muito boa com o celular, não. Eu me dou melhor quando é no computador. Que bom, né? Que estamos aqui mais uma semana, né? Para nossas aulas. E eu tenho que focar esse negócio aqui que ainda não tá do jeito que eu quero. Eu acho que agora tá. Vou botar aqui pra trás, pronto. Então, assim, houveram alguns contratempos, tudo bem, coisas que acontecem, né? A gente tá olhando lá, a gente tá pegando os livros, ó, tá? São contratempos, são coisas que vão acontecendo, mas a gente vai tentando sanar na medida do possível. Da mesma forma que vocês tiveram um probleminha para entrar, a tia também teve hoje, tá bom? Mas no mais, por favor, alguém... galera que tá dando aí boa tarde, ó, coraçãozinho. Eu não sei fazer coraçãozinho. Eu sei fazer coraçãozinho, ó, pra vocês. Cheiro grande. Vamos pegar o livro, por favor. Lembrando que na semana passada nós findamos, palavra bonita, né? Findamos. Nós findamos com o capítulo 4, né? E hoje, já iniciamos o capítulo 5, que é o capítulo referente à antiguidade, capítulo. A gente tem. Vocês estão me ouvindo agora? Agora vocês me escutam? Alguém responde no chat, se estiver me ouvindo, tá bom. Porque alguém falou bug, aí eu achei que tinha travado, eu tinha saído, não tinha percebido. Mas continuando, vamos lá. Página 58, tá bom? Página 58. Como eu disse pra vocês, gente, eu tô com um probleminha de internet. Então, por favor, só um pouquinho de paciência com a tia, que o negócio aqui caiu sozinho. Enfim, tá vivo. Só um pouquinho de paciência, tá bom? Então, vamos lá. Na página 58, na semana passada, a gente fez uma leitura e tradução do texto, que falava o colecionismo ao longo da história, né? Só relembrando que fala como as pessoas começaram as coleções, lembrando que as coleções elas deram início na época do Egito, então os grandes faraós tinham costume de fazerem coleções, é tanto que se você assistir, como eu dei de exemplo na semana passada também, se você assistir aqueles filmes que falam de escavações, como A Múmia e outros aí, a tia não é muito desses filmes, então eu não tenho muito para dar exemplo. Para você ter ideia, quando se acha o sarcófago de um grande faraó, ou de um grande rei, ou de um nobre daquela época, ele leva junto com ele os bens mais preciosos, que são os bens da coleção dele. Mas, enfim, feita a leitura, feito a interpretação, que foi a parte da gente conversar um pouquinho sobre o texto, foi pedido, né, que vocês fizessem também a tradução. E a tradução, ela também ficou como atividade para vocês concluírem em casa. Então, hoje, a gente vai trabalhar a interpretação desse texto. Então, ó, eu gostaria que vocês relessem. Pode ser vocês, ou se vocês quiserem, a tia faz a leitura do texto também. Eu posso ir fazendo a leitura e explicando por parágrafo. Depois eu dou 5 minutinhos, vocês respondem e a gente faz a tradução. O que vocês preferem? Vocês fazerem... Ficou escuro porque faltou energia.
O que vocês preferem? Que a tia faça a leitura, não sei como. Oh, voltou energia. Vocês preferem que a tia faça a leitura ou que vocês façam a leitura individual? Oi? Vai melhorar. Gente, vai melhorar. Certo, vai melhorar. E aí? A tia faz a leitura ou vocês vão fazer a leitura aí? Sem conversa paralela no chat. Tô esperando. Eu imagino mesmo que esteja travando. Eu vou fazer assim, eu vou fazer a leitura para vocês explicando. El coleccionismo a lo largo de la historia. El coleccionismo, como tal, ha existido desde que el hombre considerou um objeto valioso. Página 58, acompanhe. De ahí que haya variado a lo largo de la historia, pero siempre se ha tratado de una actividad que consiste en reunir, seleccionar. Como é que a tia lê no escuro? Não dá. Vou botar aqui pertinho. Não dá, gente. É sério. Vamos lá. Conservar um objeto por em cima de sua função primária. Eu não consigo mais ver o chat. E o valor original para simplesmente por ser algo singular e invidiável. Hoje em dia, uma obra se coleciona por el valor artístico, por sua função, por el valor emocional e el motivo principal, por el instinto de posesión inherente al hombre, ya sea por móveis idealistas ou econômicos. Embora esteja travado, bugado, seja lá como é que vocês estão dando o nome, eu quero que vocês parem de estar no chat e acompanhem a leitura com a tia, tá bom? Eu estou indo para o terceiro parágrafo. Em la pré-história, sobre todo o neolítico, se guardavam os objetos por sua estranheza, enquanto a materiais algo tipo assim, não visto ainda, aí a essas coisas a gente chama de estranho. E siempre lo hacía en lugares recônditos e de difícil acesso. En este momento también se hacía como arruar funerário. E assim esses objetos passavam a ter um significado simbólico. Normalmente, os objetos que enterraban junto ao defunto le haviam pertenecido em vida. Ok, eu vou parar aqui a leitura só para fazer um comentário. Se continuar a conversa no chat, eu vou anotar o nome de quem está conversando. E eu não vou pontuar como participação. Porque eu sei que não está lendo. Está no chat conversando. Esto cambiará em Egipto e Mesopotâmia, de donde los que coleccionaban eram os mais poderosos, monarcas, nobleza, sacerdotes, e aunque continuavam guardando todas essas coleções de objetos preciosos em las tumbas, não eram tanto de caráter civil, sino mais para o culto religioso. Continuavam guardando esses objetos em los arruares funerários, que, como saber, ocorriam nas grandes pirâmides egípcias, pero também em uma câmara especial, ubicada em los templos, chamada La Câmara del Tesouro. Esta câmara era de uso exclusivo para o rei ou para o faraó, e se usava como uma demonstração de seu poder e super prestígio. Quem já assistiu o filme A Múmia sabe que todo mundo procura a famosa Câmara do Rei, que é onde ele guardava os maiores
tesouros, que é justamente tudo aquilo que ele colecionava. Então era tudo banhado a ouro, cobre, prata. En la época de la antigua Grécia, quando se toma importância de la historicidade del objeto. Es decir, ya no se colecciona tanto lo más valioso, sino lo más antiguo, al igual que se valorar ao artista. Aí aqui eles fazem uma comparação. Antigamente, as pessoas colecionavam o que tinha valor. Por exemplo, naquelas historinhas que a gente vê, esse vaso é de ouro, vou colecionar, vou deixar ele guardado. Hoje em dia, não. Hoje em dia já se coleciona as coisas mais antigas. Alguém disse tia no chat, oi. Tia, se eu ficar saindo da sala de aula, ou então perder alguma parte da aula da senhora, é porque aqui onde eu moro tá faltando muita energia. Aí fica caindo. Aí, quando eu entro no aplicativo, a energia cai. Aí por isso que eu fico saindo. Tá bom, eu entendo. Hoje a gente está com vários probleminhas de internet, tá bom? Vamos continuar. En este ámbito, el objetivo del colecionista era a ostentação do poder político e cultural. Então, quem colecionava as coisas eram ricos, né? Então, ser um colecionador naquela época, tipo, muitos anos atrás, era ser rico. A gente sentia hoje em dia. Continua com a conversa no chat. Hoje em dia, ser colecionador continua a dizer que é ser rico, é relevante. Por exemplo, como eu já disse para vocês, eu colecionava cartões telefônicos. Na época que eu colecionava, não era algo ser rico. Mas hoje em dia, por exemplo, quem ainda tem suas coleções, provavelmente já vendeu aí por um valor bem alto. Tem gente que coleciona N coisas. Tem gente que coleciona aqueles carrinhos da Hot Wheels. Tem um filho de uma professora do liceu que ele tem a coleção dos carrinhos da Hot Wheels. Ele mandou fazer, que a gente chama de arara, que é aqueles nichos. Ele mandou fazer um nicho com os quadradinhos assim pequenininho para cada carrinho, para cada nicho colocar o seu carrinho específico. Então, assim, continuando. Eu não lembro se a tia parou. Eu fico parando para explicar, aí. Pronto. Pero, al contrario que en las civilizaciones anteriores, los coleccionistas griegos exponían sus obras una vez al año para que el pueblo pudiera admirar su poder. Então, assim, ó, nessa parte ele já fala que as pessoas de antigamente, que elas colecionavam as coisas, elas faziam questão de fazer uma exposição da obra para que as pessoas vissem o tamanho do poder que elas tinham. Então, eu coleciono caderno. Então, eu vou fazer questão de expor todos os meus cadernos, para que as pessoas saibam que eu tenho uma coleção de cadernos. Gente, eu sei que vocês estão com problema de internet. A tia também tá. Então, infelizmente, a gente vai ter pequenos contratempos, tá bom? Então, a gente só não precisa estar conversando no chat. Se a tia tá fazendo a leitura do texto, tem que acompanhar pelo texto, tá bom? Eu estou agora no quarto parágrafo da página 59. Como a tia tá pelo celular, a tia não tem acesso a estar digitando, como é quando eu estou pelo computador, tá bom? Porque o celular tá no tripé. Los romanos imitaram as práticas griegas e lo hicieron de tal modo que aparece a figura de um personagem importante em la história del mercado del arte, los marchantes. Estos eram expertos en el arte griego y se encargaban de intermediarios en su compra y venda. Aparte del arte griego extranjero, también tiene gran importancia las relíquias obtenidas en los espólios de guerra. Então, aqui falo já das questões das pessoas que colecionam as coisas das guerras mesmo, tipo medalhas,
balas, por incrível que pareça, tem pessoas que têm coleção de balas usadas. Mas não é qualquer bala. Ah, eu tenho a coleção de uma bala de não sei o quê. Não, são balas mesmo históricas. Ah, eu tenho uma bala da época da Guerra Civil da Soviética, da União Soviética. Então, tipo, isso é um item de colecionador. E onde é que a tia tava? Por último, en la Idade Média, época muy extensa de los cambios, se dá às obras um caráter pedagógico e religioso, com significado interno. A tia tá pelo celular e a internet tá ruim, infelizmente. Porque o meu áudio aqui, ele já tá no máximo. Infelizmente, desculpa. Passará a ser funcional, internacional e didático. E nesta época, os grandes colecionistas serão os reis, os altos dignatários e os sacerdotes. La nobleza, la aristocracia e el clero colecionavam porque estes objetos representavam lo que nos vemos, el más allá, el poder y el prestigio. Esto último es lo que dará lugar al coleccionismo acumulativo, es decir, quanto mais grande seja a coleção e melhor qualidade tenham os objetos, mais prestígio e poder tendrá o colecionista. Então, quanto maior a coleção, quanto mais valor tiver, mais prestígio tem. Por exemplo, a Kylie Jenner, que é a dona de um dos maiores mais cosméticos do mundo, que é uma das Kardashians, ela tem coleção de Ferrari. Tipo, será que tem alguém com mais poder do que ela para coleção de Ferrari, fora a própria Ferrari? O Rodrigo Faro coleciona motos antigas. Isso são coisas bobas, tipo a Xuxa, a rainha dos baixinhos. Ela tem também uma coleção bem inusitada. Ela coleciona folha. Então, tipo assim, onde ela vai, o país que ela visita, se ela vê folhas diferentes, tipo, porque ela ainda não tem, ela traz e ela coleciona mesmo, tipo, por país, por cor, por data de compra. Então, assim, cada pessoa. Sim, folhas mesmo, de papel, como se fosse folha de fichário, folha solta. Não é folha de um caderno, tipo, vou lá, arranco uma folha. São folhas como se fosse papéis de carta. E assim, e cada pessoa tem seu estilo de coleção. Então, assim, sobre o texto, ele colecionismo, nós temos a 59, a 60 e a 61 para responder. Eu vou dar o equivalente a 10. Deixa eu ver que horas aqui, deixa eu só baixar aqui. Eu vou dar uns 5 minutinhos, até porque a gente não tem muito tempo. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês irem respondendo e eu já começo a correção, pelo menos da parte que já foi iniciada, tá bom? Então, assim, aproveitem o tempo agora que a tia tá dando e tentem responder a página 59, a página 60 e a página 61. Todas são com base no texto que a tia leu, tá bom? A William concluindo, vão colocando no chat, viu? É para fazer a página 59, 60, 61.
turma? Vocês me escutam? Podem ir pro chat, se estiverem me ouvindo. Gente, ó, como eu falei pra vocês, minha internet não tá legal, né? Então, assim, infelizmente, a tia acabou saindo e eu não tava conseguindo, tive que reiniciar aqui tudo pra ver se dava certo e eu só consegui agora. Infelizmente, já a nossa aula já está findando. Então, assim, a nossa correção e a conclusão para aqueles que não conseguiram vai ficar para a próxima aula, tá bom? Desculpa os transtornos ocorridos, mas ninguém pode mandar no tempo, né? Eu não posso dizer, olha, para de chover e fique tudo bem. Mas, enfim, nossa correção fica para a próxima aula. A tia só pede desculpas pelos ocorridos, viu? Um cheiro grande, que a gente possa se reencontrar novamente em breve. Agora a tia vai indo, que a gente vai tentar entrar na outra sala, viu? Beijo.